iniciar essa nossa conversa, primeiro eu quero agradecer a presença do público que tem nos prestigiado, esse espaço tão querido que é o Festival de Inverno, e que a gente tem trabalhado há tantos anos com tanto prazer. Quero dar boas-vindas ao meu amicíssimo colega, querido amigo, Mário Zavag, sabe? Há quantos anos trabalhamos juntos, né, mano? E ao jovem premiado, curador Douglas de Freitas, que vai nos abrilhantar com esse encontro, né? Obrigado, Fabrício. Agradeço participar, maravilha voltar ao Festival de Inverno, né? Trabalhei tantos anos no festival e agora num formato diferente. Muito obrigado, muito legal. Agradeço muito, né, o Douglas ter aceitado fazer a curadoria desses trabalhos, dessa exposição que, na realidade, foi realizada entre 2017 e 2019. Né? Ela tinha exibições marcadas em alguns lugares e que ficaram suspensas. Né? É uma exposição, então, nesse aspecto inédito, mas ficaram suspensas devido à pandemia. Então, estou aqui para falar um pouco a respeito da execução dos trabalhos, da concepção, do porquê. Eu gostaria de ouvir o Douglas. Bom, queria começar agradecendo o convite do Mário, do Fabrício. Estou muito contente de estar aqui. Eu acho que também, Mário, a gente tem uma questão que eu acho que tem diversos tempos do trabalho também, né? Porque é um trabalho que você, durante anos, pensou nele, que foi executar, né, entre 17 e 19. Foi uma série que você idealizou nos anos 90. Também acho legal pontuar, porque, enfim, são muitos trabalhos e trabalhos distintos, né? Na verdade, não são muitos trabalhos. É um trabalho, né? É uma exposição que é um trabalho, que só faz sentido como um conjunto. Então, na verdade, é uma exposição que não reúne trabalhos, ela é um trabalho, né? Que é essa ideia de um alfabeto de imagens, né? Olha, na realidade, esses trabalhos, eu sempre produzi séries, né? Eu nasci nos anos 50, eu nasci praticamente junto com a arte conceitual, né? Sou muito ligado à pintura, ao desenho, gravura, enfim. Mas eu comecei a produzir meus trabalhos no início dos anos 70, e já não era mais um pintor. A pintura já não era a primadona das artes nesse momento, né? Então, já não tinha mais uma concepção de trabalhar, de fazer pinturas de gêneros, enfim. E eu sempre produzi várias séries, né? As séries muito políticas, nos anos 70, nos anos 80, né? Política de esquerda. Nós estávamos no meio de uma ditadura brutal, enfim. E produzir séries múltiplas e que abordavam vários aspectos. Mas, enfim, e cada término de cada série, você tinha um pouco uma depressão pós-parto, sabe? Uma sensação de finitude, né? Porque ela se encerrava naquilo. E as séries eram praticamente um único trabalho, como disse o Douglas. Não é? Era uma ideia, assim, um pensamento construído em vários trabalhos. E aí, no final dos anos 80, eu falei, olha, eu acho que eu quero facilitar um pouco as coisas, gostaria de criar um novo processo de trabalhar com as séries. E uma ideia que eu pensei era trabalhar muito com a questão do acaso. Imaginei, na época, um dicionário com alguns milhares de substantivos, né? E que eu sortearia cada um, brincando com a casa, tá? E trabalharia com aquela palavra que fosse sorteada. Trabalharia com fotografia, com gravura, com desenho, com pintura, enfim, com o que fosse, sem uma ideia de um formato preciso, nem de uma técnica, né? Me atendo ao assunto, ao que o acaso me trouxesse. E era uma série que eu pensava em fazer o resto da vida, né? Porque ela passa a ter uma abertura enorme, um apelo à reflexão e um prazer de trabalhar em cima desse processo. Mas eu acho que quando eu tive essa ideia, na realidade eu estava envolto sempre com uma ou duas séries diferentes e acabei nunca concretizando.
E resolvi retomar essa ideia, mas de uma maneira bem menor, bem mais específica, em 2017. Então, eu fiz um trabalho para cada letra, são 26 trabalhos, mais uma peça gráfica, são 27. Né? É, e a partir disso daí, eu escolhia, por exemplo, umas 50, 60 palavras do alfabeto, por exemplo, da letra A, depois umas 50 da letra B, e assim ia, e via aquela que eu gostaria de trabalhar. O processo basicamente foi isso. Todos os trabalhos têm o mesmo formato, né? São formatos pequenos, são 42 por 32, o tamanho dos trabalhos de cada um. Então, é uma série bem fechada. A concepção foi mais ou menos por aí, né? Desse processo. E é uma série que eu terminei, mas não terminei. A vontade é de dar continuidade, de estar trabalhando com isso longo tempo, porque são tantas as possibilidades que cada letra me dá. E é uma série muito do prazer de desenhar, de trabalhar com aquarela, de produzir imagens, sabe? É um pouco uma homenagem também a um grande amigo, Arlindo Daibert, que trabalhava com séries, várias séries e tal. E o Arlindo ficava por ele, mas ele ficava muito bravo, porque ele dizia que ele não era um produtor de imagens, né? E essa série, para mim, é muito uma possibilidade de brincar com as imagens, né? De fazer coisas que normalmente eu jamais faria no meu trabalho. Ela me dá uma liberdade prazerosa, quase infantil, da construção da série. E, bom, passando as imagens, eu posso ir falando, volto a palavra para o Fabrício, para o Douglas. Eu acho que já deu para dar uma ideia, mais ou menos, de como ela foi concebida. A gente falou bastante, né, nas conversas, mas dessa ideia de dicionário, né, por conta da questão das letras, né, de um depois do outro, mas na verdade o que eu pensei também depois de um tempo é que tem algumas coleções ou ideias que passam por aí. Primeiro, talvez não diário, mas sim enciclopédia, né, porque tem um caráter meio enciclopédico desse trabalho. E, ao mesmo tempo, tem uma ideia de banco de imagens, que é um banco de imagens que ele passa pelo genérico de ser uma árvore qualquer, mas que também vai para o cemitério do Carmo, vai para o Espinhaço, vai para o Guinhar, né? Transita entre o específico, né? Uma imagem específica, um retrato específico, uma pessoa, um lugar específico, e qualquer coisa, como uma árvore, barco, que são genéricos, né? Poderia ser qualquer um. Então, acho que também tem essa outra ideia de banco de imagens que tem um pouco dessa lógica de Google, mas que também são permeadas pela memória, né? E pelos lugares que você, enfim, percorreu, lugares que você passou pelo trabalho, inclusive, né? Acho que você trabalha parece de várias maneiras durante esse percurso. E nesse sentido também vira uma espécie de diário, né? Além de ser um trabalho diário de 2017 a 2019, tem uma ideia de que essas imagens são permeadas pela sua memória, né? Na realidade, como eu trabalhei muitas séries, todas elas, em algum momento, estão refletidas nesse trabalho. Né? Eu falo, se eu fizesse uma retrospectiva agora, ela ia parecer uma grande coletiva. Né? Eu trabalhei séries sobre Belo Horizonte, séries ligadas, inclusive, à representação da arquitetura. Tem uma primeira série, do iníciozinho dos anos 80, que talvez tenha muito a ver com isso, que é uma homenagem ao Jorge Luiz Borges, que era uma série sobre ciências naturais, onde tudo era fictício. Eu escrevia, por exemplo, nos trabalhos de fazer representações, escrevia em um latim que eu não sei nada de latim, né? Era um latim mentiroso e tal. E era muito divertido fazer, porque nada era real, mas a aparência era real. E as pessoas acreditavam que aquilo eram páginas de ilustrações científicas. Eu me lembro quando eu fiz uma exposição, algumas pessoas ficaram chocadas, porque isso no começo dos anos 80 eu tinha um trabalho totalmente político, sobre tortura, sobre uma série de questões. E quando eu faço essa exposição, as pessoas ficam meio decepcionadas, falam, pô, esse cara tinha um trabalho, de repente ele está fazendo ilustração científica, né?
Tinha uma senhora, por exemplo, que comprou um trabalho, que durante anos eu encontrava com ela, o trabalho que ela comprou era sobre o aparelho reprodutor das plantas carnívoras, e era uma baixaria danada, sabe? É, as formas, os títulos, bracholas vulgares, enfim, era quase pornográfico. E ela encontrava comigo e falava que linda aquelas plantas, aquele trabalho de botânica, enfim. Né? As pessoas quase não se apercebiam. E tinha esse lado de brincar, um lado lúdico, que eu acho que tem muito a ver com essa mostra também. Ao mesmo tempo, também tem esses escritos, né, esses selos, que é uma constante no trabalho, que aparecem também como anotações em várias das imagens, né? Essa questão eu comecei a usar esses selos, essas coisas, no final dos anos 60, no final dos anos 70, começo dos anos 80, principalmente quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos sobre os viajantes. E era uma questão de os trabalhos eram muito pictóricos, e eu queria resgatar um lado gráfico da história do desenho em Minas Gerais, né? Da linguagem do desenho, que identificava muito a produção aqui do Estado final dos anos 60, durante os anos 70, até os anos 80. E o selo tem esse elemento gráfico. Mas também tinha uma brincadeira que eu estava fazendo um trabalho naturalista, né, de representação da paisagem, e que é uma representação meio permanente, né, na história da arte. E que ela fica flutuando um pouco no tempo. Você pega trabalhos que poderiam ser do século XVIII, outros do século XX, que os procedimentos básicos são os mesmos na construção daquelas imagens. Então, por exemplo, no candomblé, o tempo é circular, né? O Borges, inclusive, escreve um pouco sobre a história, uma breve história do tempo. Ele fala sobre o tempo circular. Então, eu criei, o uso dos selos era quase uma correspondência com os artistas viajantes do final do 18, do 19, mesmo dos holandeses do século 17. E era como o tempo é circular, em vez de eu estar enviando essa correspondência para o futuro, eu estava mandando para o passado. Era uma brincadeira. Eles nasciam com esse aspecto, mas tinha o encantamento da imagem gráfica, não é, que acabou se incorporando nessas aquarelas também. Eu acho que tem uma outra condição que eu acho que é interessante. Eu acho que é um exercício bom de pensar essa exposição fora do lugar, né? Porque bom, a gente não está vendo lado a lado no espaço, né, uma obra depois da outra, mas sim num vídeo, mas que reforça uma ideia de álbum que eu acho que tem o trabalho, né, de gravura. De novo, volta para esse formato, um livro, dicionário, enciclopédia, porque tem o mesmo tamanho e acho que como tem uma ordem que é indissociável do trabalho, porque um alfabeto não dá para você, né, montar ou conseguir ver de uma outra ordem, né, tá, já fica... acho que é uma ideia que fica, enfim, por ser parte inaugural do seu processo, né, da obra, fica intrínseco. Então, acho que é interessante ver que essa exposição pode virar esse vídeo e funciona também de uma certa maneira, porque essa ideia de álbum, de um depois do outro, que seria a lógica da exposição, os formatos são todos, né, iguais, na verdade, só muda se horizontal ou vertical. Então, de alguma maneira, faz um formato de álbum também, né? Essa questão sequencial é muito legal, porque na medida que eu fui fazendo os trabalhos todos, Fabrício, eu fui colocando nas redes sociais. E com um curto espaço de tempo, as pessoas começaram a se interessar e criar um diálogo muito legal, das pessoas querendo saber o que viriam as próximas letras, né? E eu fui fazendo na sequência. Então, havia uma brincadeira muito interessante. Por exemplo, quando eu fiz a letra L, que eu fiz sobre o Lampião, na realidade, eu vi uma exposição no ano 2000, na Bienal do Descobrimento, uma exposição deslumbrante, uma das mais belas exposições que eu já vi, com um lindo texto do Clarival, do Prado Valadares,
na qual você tinha toda a indumentária dos cangaceiros, das mulheres dos cangaceiros, tal, uma grande sala onde você tinha fotografias, né, que foram tiradas na época do Lampião em tamanho natural. E diante de cada uma dessas fotografias, as roupas originais com que eles foram fotografados. E o texto do Clarival, ele falava uma coisa maravilhosa, não é? Porque essas roupas, as pinturas, os adereços, né? As estrelas, as pedras, tudo tinha uma cor maravilhosa, um encanto quase infantil, que era talvez a forma com que o cangaço conseguia enfrentar essa vida nômade, terrível, dura que eles enfrentavam, né? De viver, de dormir ao relento, de viver no meio do mato, através da caatinga, de ter que estar sempre se escondendo, e que era uma maneira de embelezar a vida. E aí eu fiz uma história, eu fiz um trabalho reforçando a questão da indumentária. E quando eu fiz o Lampião, que é a letra L, a letra seguinte era M. Então, as pessoas me cobraram, achando que M seria Maria Bonita. E aí eu fiz uma múmia, né? E as pessoas brigavam comigo por causa disso, né? Mas, em compensação, na letra seguinte, M, eu fiz uma noiva, né? Então, havia uma brincadeira e era fundamental essa questão da sequência. As pessoas falavam, bom, quero ver como é que você vai se virar agora com a letra Y, pô, né? Como é que vai ser com a letra W, enfim, com X. E a questão da sequência, então, esse lado da brincadeira, da questão do alfabeto, é fundamental. Também acho que aí é legal, talvez, mapear um pouco essa escolha, porque você falou que no princípio, né, tinha essa ideia de uma aleatoriedade, de abrir o dicionário, cair numa palavra e tentar registrar uma palavra, e no final é isso, deixa de ser uma escolha aleatória para virar um álbum de memórias. Essas imagens são permeadas por escolhas suas que são ditadas pelas, enfim, suas preferências, memórias, ou até, como você disse agora, pela expectativa do próprio público, né? De quebrar essa expectativa de já saber o que vai vir na sequência, né? Então, no final, enfim, queria que você faça um pouco sobre essas escolhas, de como elas se deram, uma depois da outra, né? É curioso, porque a ideia original, eu até revendo algumas coisas, quando eu trouxe o material do meu ateliê para casa, encontrei um catálogo da família Boyle, acho que eu cheguei a comentar com vocês. Que era uma família inglesa e que usava muito o acaso na busca do tema dos seus trabalhos. Então, tinha um lado espetacular da família viajar, uma forma de usar dardos específicos contra um mapa, depois achar a longitude, a latitude. E eu não sei se a minha ideia foi antes de eu ter visto os trabalhos dele ou depois. Eu não fazia essas análises, não, mas eu só me lembrei dessa relação quando eu encontrei o catálogo. Talvez era uma ideia que eu acabava nessa forma que eu não ia executar. E aí, quando eu decidi isso, foi até curioso, porque quando eu falo sobre o trabalho, existe um interesse muito maior das pessoas, da escolha dessas imagens. E quando eu estava conversando com a Eliane Parreiras, a superintendente da Fundação Clóvis Salgado, e sobre a exposição, ela me disse, mas seria muito legal se você gravasse um vídeo para cada trabalho, porque a gente conversando os trabalhos, falando, nossa, é muito legal, seria muito bacana se você pudesse deixar isso gravado, que as pessoas pudessem, durante a exposição, ter esse áudio disponível, né, com fones de ouvido. Eu posso até falar da escolha de cada um trabalho, se vocês quiserem, a gente pode falar muito rapidamente do porquê da escolha, porque tem coisas realmente interessantes, no meu caso, das minhas escolhas, porque é um universo tão grande, né? De algum modo, se esse trabalho pode ser visto como uma retrospectiva também de várias fases do seu trabalho, também podem ser vistas como início de várias séries, né? Tipo, tem vários caminhos por onde o trabalho pode andar e que também mostra, enfim, o quão talentoso você é, o quanto que você consegue lidar com vários tipos de pintura e de desenhos, né? E como tem uma lógica, enfim,
de representação ali que vai migrando e vai passando pela história dos viajantes, desse olhar para a natureza, vai para a fotografia e vai para esses registros botânicos e mais científicos, né, tipográficos. Então, também, no final, se ele é um resumo, uma retrospectiva de toda a obra, também pode abrir para várias outras séries e outros, né, álbuns de memória e de imagens. Claro, você tem toda a razão. Inclusive, já estava pensando em outras começadas com A, sabe? Almanac, né? Anuário. Já esbocei até uma série e estou trabalhando uma série de trilogias, que seriam 3 trabalhos de cada tema completamente. Já comecei, estou terminando agora o 3º trabalho de uma nova série. Mas é o primeiro trabalho de 3 trabalhos que viram uma outra série, ainda não consigo fechar muito na minha cabeça. Que é uma coisa curiosa também, Fabrício, Douglas, que é o seguinte: quando eu escolhi inicialmente que o formato seria trabalhar com aquarelas e desenhos, eu acabei também fazendo muita opção por temas que foram fundamentais para o desenvolvimento dessas técnicas, que sempre foram motivos dessas técnicas. Tem um lado muito claro dessa escolha também. É um pouco uma homenagem ao desenho e à aquarela, né? Para vocês terem uma ideia, eu selecionei umas 60 palavras, por exemplo, da letra A. Algumas delas: abacate, abacaxi, abadia, abecedário, abelha, abismo, abóbora, abstração, abutre, acrobata, acrópole, afresco, água, alameda, alcachofra, alegoria, alfabeto, algarismo, alma, alquimia, amazona, amor, anel, ânfora, animal, anta, antropofagia, apocalipse, aquarela, ar, aranha, arara, arca, arquitetura, arte, árvore, átrio e ave. E acabei optando pela primeira. Aliás, ela está presente de 2 formas na exposição. No cartaz, que é uma árvore de onde dos galhos saem várias letras, que seria e dá para se ler nessas letras o nome da exposição, alfabeto. E o primeiro trabalho, que eu acho que é um ser primordial, e eu andei fotografando muito tempo, eu tenho centenas de fotos de árvores, que eu queria fazer uma série só sobre árvores, sabe? Mas é uma série que não vingou, eu fiz alguns trabalhos, mas a primeira do alfabeto eu escolhi uma árvore, acho que numa outra encadernação, se me perguntar, eu quero ser pintor de novo. Se não for possível, me deixe trabalhar com árvore, eu tenho encantamento absoluto. Então, foi uma escolha que muito do primeiro trabalho voltado para isso, né? De uma árvore, por exemplo, que eu fotografei no Rio de Janeiro, né? Uma árvore da floresta, do litoral, enfim, uma árvore maravilhosa, né? De Mata Atlântica. Maravilha, Mário, maravilha. Eu tem esses problemas. A gente fica louco para ouvir as histórias. Eu acho que eu vou gravar essas histórias, sabe? Mas, enfim, Douglas, a palavra está com você aí. Tá? Eu vou falar também brevemente para você poder abrir para as perguntas, mas o que eu acho que é legal sempre falar, que é o que eu acho muito interessante desse trabalho é que sai desse universo do aleatório para virar um álbum de memórias. Assim, a arqueologia está presente não é só porque também é o assunto de interesse, porque a arqueologia também é memória, né? De alguma maneira, eles são fragmentos das suas histórias e dos seus trabalhos todos, assim. Então é isso que eu acho que tem esse enciclopédia de memórias pessoais que também são um pouco universais, né? Porque essas imagens também permeiam o imaginário de todo mundo, de alguma maneira, pelo menos boa parte delas, né? Isso teve muito a ver com aquilo que eu falei anteriormente, não falei muito, que é o seguinte: é um pouco uma homenagem a um querido amigo que morreu muito jovem, né? Foi o Arlindo Daibert. E o Arlindo falava assim, essa questão, ele falava assim: eu não sou um produtor de imagem, produzir imagem, eu lido com pensamento e tal. E eu brigava com ele, falei: você é um ótimo construtor de imagem, cara, nem você conversa para mim, não. E essa série
é um pouco, tem toda essa jogada de pensamento, tudo, mas é um barato de se dar ao luxo e ao prazer de construir pequenas imagens, sabe? E que, como você disse, né, ela só tem sentido para mim, tanto que eu não coloquei à venda os trabalhos, várias pessoas queriam comprar, alguns já falavam, eu quero isso, tal. Eu só vendo, assim, se for pensar em termos de venda, seria a questão, porque é um único trabalho, né? Isso é um trabalho Ele só, não faz tem sentido sentido. como um trabalho só. E ele só tem sentido assim, né? Para mim não tem sentido pintar um barco, no meu caso, né? Mas ele cabe na questão do alfabeto. Também tem, Maravilha. também acho que é um outro interesse do trabalho, que é poder fazer o que não cabe em outros lugares, em outras obras, em outras séries, né? Ele te permite Exato. fazer o que você já fez, repetir o que você nunca fez porque não cabia, poder fazer também, né? Pois é, isso esse um grande, talvez esse seja uma coisa fundamental do prazer que eu tive de fazer esse trabalho, foi isso. E essa ideia da gravação eu achei ótimo, porque a gente não tinha previsto isso de falar, de falar, se alguém precisar de falar de uma imagem, nós vamos colocar, e de repente você conta uma história fabulosa de cada uma dessa história toda, né? Eu gostaria de colocar uma questão só, Douglas, já que nós temos um tempinho. Eu conheço o trabalho do Mário, me impressionou a vida toda, assim, da minha entrada na Escola de Belas Artes, né, no final dos 70, e eu conheço dos desenhos que você falou, que os desenhos poderosíssimos, sabe, que é o grafite 8B, né, sabe, assim, sobre um papel Scholler, aqueles formatos enormes, aquela proposta política. Depois vem os grandes formatos, as pinturas com grandes formatos, as têmperas, né? E de repente você tem um problema de saúde, uma coisa assim. Eu estou fazendo um apanhado histórico aqui para chegar e você parte para a aquarela com essa habilidade, com essa característica que sempre permeou o seu trabalho, quer dizer, essa habilidade técnica, não só técnica, mas essa habilidade conceitual, que você faz essa amarração com tudo e coloca o desenho, sabe, de uma maneira impressionante. Então, a aquarela vem acontecendo esses anos todos, extremamente elaborados, mas, de repente, uma exposição, a última que eu fiz sua, uma curadoria, que foi as gravuras, né? E aquilo me surpreendeu, assim, você chamar a gravura, aquilo me interessou muito, que são as aquarelas. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho disso, porque são grandes formatos. Eu não sei se o Douglas deve conhecer também, né? Mas, enfim, pode falar um pouquinho dessas gravuras? Né? Posso, claro. Na realidade, aquela exposição foi toda ela praticamente uma homenagem aos viajantes, né, em cima das aquarelas. E uma das questões dos viajantes, né, você tem, inclusive, histórias muito interessantes, por exemplo, do Gendas, né, o Gendas, da briga dele com Langsdorff, quando ele foi contratado, eles eram contratados, né, para essas expedições, e produzir uma obra que acabava pertencendo à pessoa que fazia o contato, contratava, né? O Janus tinha 22 anos, 23 anos nessa época, quando ele faz a primeira expedição com Langsdorff, né, a Minas Gerais e tal. E ele briga no meio da expedição e toma os desenhos para ele. E o que era muito usual nessa época havia um deslumbramento extraordinário sobre o Brasil. Nós estamos falando, por exemplo, dessa expedição em 1823. Então, a abertura dos portos tinha se dado em 1808. Havia uma curiosidade enorme sobre o Brasil, né? Tem histórias incríveis, né? A respeito disso. As pessoas achavam que o paraíso terrestre estava aqui no Brasil, que ficou fechado pelos portugueses, né? Aos estrangeiros, praticamente, do descobrimento até o início do século XIX. Então, esses trabalhos que eram feitos eram editados na Europa e atendiam uma curiosidade incrível, normalmente em litografias, em álbuns, né? E aí uma das ideias, inclusive está um pouco polêmica, porque para muita gente a gravura, o gicleprint, que é uma técnica hoje de impressão, que talvez seja uma técnica, uma evolução extraordinária do que seria a litografia, mas que com a alta tecnologia que se tem hoje, você consegue produzir gravuras, inclusive com pigmentos minerais,
talvez a durabilidade deles seja, no mínimo, tão grande quanto o das pinturas, né? Que era um problema. Quando você faria impressão usando meios fotográficos que não fosse com litografia, você teria um problema de permanência desses pigmentos. O offset, com pouco tempo, desbotaria. Com o surgimento desses novos pigmentos, dessa técnica de impressão por aspersão, né, que é o giclée print, você chega numa possibilidade extraordinária na reprodução de uma imagem, né? Obviamente que os gravadores tradicionais se sentem até, porque a cozinha, o laboratório da gravura é uma coisa maravilhosa. Eu fiz muito gravura em metal, amo, fiz muito menos do que eu gostaria, mas fiz várias. E era delicioso aquilo. E os gravadores passam uma vida ali dentro, preservando, né, um ofício extraordinário, uma linguagem artística incrível, e que nós sempre batalhamos, você sabe disso, Fabrício, eu nunca deixei como coordenador tantos anos do festival de levar as oficinas de gravura, que é uma das poucas formas, senão as pessoas não sabem como é que é, uma maneira de popularizar, democratizar o entendimento, a feitura da gravura. E aí eu quis fazer essa exposição do que seria das aquarelas transformadas em gravura, mas em grandes formatos, 1,70 m por 1,15 m, 1,60 m por 1,15 m. E o impacto da imagem era muito legal, sabe? Porque a possibilidade hoje técnica de se fazer isso é extraordinária, né? Você pode ampliar assim, sem ter nenhuma perda técnica do processo de construção, até elucida um pouco a sua forma de pintar. Então, foi um caso muito específico, numa exposição, numa área grande, e que eu fiz com curiosidade. Mas ainda é uma técnica muito cara, né? Que não o custo de cada trabalho, da impressão e tal. Mas foi muito legal ter feito, né? E um pouco uma provocação, porque as pessoas ficavam bravas comigo, falavam, não vem falar que isso é gravura, não, isso é gravura. Né? É uma gravura com tiragem pequena, assinada e tudo mais. A imagem é minha, eu que construí. Só que então, em vez de eu estar desenhando uma pedra, em vez de eu estar fazendo em vez de eu estar fazendo no metal, então numa madeira, com estilogravura, na realidade eu construo imagens sobre papel, depois trabalho com scanners, enfim, que eu acho um pouco representa hoje um grande salto como representou a litografia, né, no finalzinho do século XVIII, quando ela surge em relação à gravura em metal e à xilogravura. Douglas, suas considerações aí. Estamos para dar mais tempo para falar, para não ficar encerrando correndo, mas temos um tempinho ainda. A gente poderia ter falado dessa relação de gravura, né? Você falou que usava gravura e aquarela, né? Enfim, e acho que tem essa relação de aquarelistas com os gravuristas, né? E de como isso, de alguma maneira, a gravura era uma maneira das aquarelas poderem circular mais também, né? Então, acho que é uma relação que também é histórica, que também está nesse interesse pelos viajantes no trabalho, né? Exato. Nasceu muito disso. A ideia da exposição lá era porque o tema era o trabalho dos viajantes que eram convertidos, senão eu não faria. Né? Foi um momento até de ver como que funcionaria em grandes dimensões, num espaço maior, tal. E foi muito legal. Imagina ter um anteparo conceitual né, que histórico que é ponto de partida para a exposição, né, sempre, né? Eu no início estava falando um pouco, né, que eu não era um pintor de chegar e fazer uma pintura um dia, de criar um processo de pintar, aquela forma de pintar. Eu entendi a pintura já de uma outra forma e que se traduziu para mim a pintura, o desenho, todas essas linguagens séries, né? Foi uma forma que eu encontrei de trabalhar. E a ideia vem sempre, a ideia é o mais importante, claro. É o eixo que norteia, né, os trabalhos.
Eu falo que não existe um trabalho, né? Às vezes é complicado você falar sobre um trabalho. Existe um conjunto de trabalho, uma amostra tal, que configura um pensamento plástico, o que for, mas configura um pensamento. Não dá para falar. Quando você vai falar sobre um trabalho, você pode se ater a uma questão da técnica e tal. Por isso, Fabrício, depois, nessa montagem, a gente pode gravar um áudio para ser na exposição, que foi a ideia da Eliane Parreiras e que eu achei ótimo. Hoje eu falei um pouquinho, mas teria muito mais coisa para falar, que eu acho que é curioso para as pessoas. Vai ser muito interessante. Então, nós já estamos chegando aqui ao final. Né? Eu gostaria das palavras finais do Douglas, para depois passar para o Mário, e a gente faz o encerramento, que foi a pena, o tempo é pequeno, se deixar, ficamos 2 horas. Né? Não, apenas agradecer o convite mais uma vez, acho que também interessante dizer que meu Mário é meu vizinho de porta, então se a quarentena interrompeu a produção, a exposição, de alguma maneira a quarentena nos aproximou também, né? A gente nunca tinha convivido tanto quanto pós-quarentena. Acho que é interessante que é um projeto que surge da quarentena e que a nossa relação também se aproxima pela quarentena, então é bom que marque, né? Nesse sentido, e só agradecer o convite e, enfim, muito obrigado. Eu achei esse acaso maravilhoso, porque eu não sabia que era vizinho de porta. Eu cheguei conversando com o Mário, gostaria de fazer dentro do projeto. O festival chegou depois, eu já tinha convidado para fazer o vídeo. Olha, eu estou com esse projeto, convidei alguns artistas tal durante para fazer os 12 vídeos. E de repente falou, Mário, o que você acha da gente convidar o Douglas e tal? O meu vizinho, sabe? Então, tá tudo em casa, amigo do meu filho, né, do Rafael e tal, é muito bacana. Né? Então, Mário, só a palavra aí para a gente. Uma alegria muito grande poder participar com o Douglas, participar com você, né, Fabrício? Coisa demais para mim. A gente tem uma ligação incrível com o Festival de Inverno. Eu fui professor no Festival de Inverno a primeira vez em 76, pô. Nem quero falar quanto tempo tem isso. 1976, depois 78, 79, depois fui coordenador já nos anos 80, enfim, nos anos 90. Então, festival para a gente é uma coisa extraordinária. Então, mesmo nesse formato, né, que vocês estão levando à frente de uma forma tão legal, foi uma alegria participar. Eu queria agradecer muito a todas essas pessoas que mandaram esses recados tão carinhosos, né? E que eu gostaria de ter depois esses recados todos. Agradecer muito a participação, né, das pessoas que tiveram paciência para vir, para assistir e tal. E deixo o meu abração. Muito obrigado ao Centro Cultural, ao Festival, à Universidade e a vocês. É isso aí. Mário, eu agradeço. É um momento muito feliz da gente reencontrar no festival, que realmente o festival, a gente tem uma história muito longa com festivais aí, né? Sabe? Você fez o primeiro convite para eu dar aula em 1994, né? Foi muito bacana, você era coordenador de área. E a gente, aí nunca mais saímos, eu, no meu caso, nunca mais saí do festival, né? Continuo até hoje, lá apaixonado. Então, muito obrigado, é muito bom estar trabalhando com você novamente, junto, no festival, que é importantíssimo. Então, o Fernando, vamos levar o Mário no festival, esse projeto, que maravilha. Nossa, encaixou tudo certinho, desde o vizinho até o festival, para colocar. E o Douglas também, eu agradeço muito, né, que aproxime aí do festival, um momento especial, e vamos estar juntos certamente para frente. Né? E parabéns pela qualidade do seu trabalho, né? Tão jovem, já está abrindo uma exposição em São Paulo agora, né, que você falou, sábado, aonde? Na Galeria Marília Razucchi, aqui em São Paulo. Sucesso para você. Eu agradeço a todos que vieram, a equipe do festival precisa, suporte técnico aqui está maravilhoso, gente, está tudo funcionando, tem sala de espera, tem chat para a gente, é uma coisa muito bem feita. E toda a equipe do festival, com a coordenação do Fernando Mecarelli, da Mônica, do Sérgio, de todos, que é uma equipe enorme, maravilhosa, que trabalha com a gente há tantos anos, e tem os novos que estão chegando. Então é isso, Samira. Né? Estamos encerrando e eu agradeço muitíssimo a todos.